Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos ao 9º episódio do Retro Filme XD e hoje vamos relembrar o clássico filme de ficção científica e terror dos anos 70 e é claro, estou falando que nada menos que a cronologia Alien, um dos clássicos de grande sucesso do terror fictício, estreado em 22 de junho de 1979, dirigido pelo diretor Ridley Scott e que foi um grande sucesso com direito a 4 sequências, mas o total de filmes são 6, com direito a quadrilogia do filme original, além de crossovers e além de livros, histórias em quadrinhos, além de jogos de videogame e brinquedos. E a gente vai recordar cada uma das coisas como enredo, vamos falar um pouquinho do enredo do filme e principalmente da direção que tomou conta de 4 filmes da quadrilogia, além de os crossovers e muita coisa aqui no nosso vídeo. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo e deixe aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto para o assunto de hoje. Vamos nessa! Começando aí com a primeira criação, o filme original Alien, o Oitavo Passageiro, e que foi dirigido primeiro pelo diretor Ridley Scott e que começou lá no dia 22 de junho de 1979, na qual a direção temia que o filme não fosse dar certo, mas depois de um sucesso e tanto da franquia Star Wars em 77, a direção passou a ficar confiante e resolveu dar a vida ao filme para que tudo pudesse dar certo graças à franquia Star Wars, que para muitos interessou tanto e exigiu que começassem a iniciar as produções e as atividades para a realização dessa quadrilogia que se tornaria um sucesso e tanto até hoje. E o filme, como eu disse, foi dirigido pelo primeiro diretor, que é o Ridley Scott, o primeiro diretor original que começou a sua carreira como diretor de cinema e também contando com a ajuda dos roteiristas, que é o Dan O'Bannon, e que teve a inspiração para a criação desse filme graças a uma história que ele mesmo fez ao lado do seu parceiro Ronald Shusett e que foi baseado literalmente numa história que também possuía gênero de ficção científica e terror, que estou falando do filme clássico Dark Star, e que também a criação da franquia Alien foi graças aos filmes clássicos dos anos 50, como O Monstro do Ártico, além de O Planeta Proibido e O Planeta dos Vampiros, que serviu de inspiração para a realização da criação do filme do Alien e que foi pega de muitas inspirações graças a esses filmes clássicos para o próprio O'Bannon, com a ajuda do seu parceiro Ronald Shusett e com a ajuda do próprio diretor Scott. Mas também contou com a ajuda de uma grande equipe de roteiristas e além de desenhistas, como o famoso pintor de surrealidade, que é o H.R. Giger, e que foi responsável pela criação e pelo design surreal do próprio Alien, que é o Xenomorfo, uma criatura bastante perigosa e agressiva tocando terror na estação espacial dos tripulantes. E foi graças a ele, com a sua equipe, que acabou criando um modelo similar a humano de verdade e principalmente aqueles esqueletos de alienígenas totalmente parecidos como se fossem criaturas reais, só que pintadas com um estilo totalmente vida real, na qual acabou servindo como inspiração para o próprio diretor a dar vida ao filme Alien, que prometia ser um grande sucesso do gênero científico e que, quando o público foi assistir ao filme no cinema, esperava que fosse apenas uma ficção científica normal, mas não tanto como esperava. Só que aí revela-se que, além de ficção científica, o filme também era um gênero de terror científico, na qual o antagonista primário, que é o Xenomorfo, um alien extremamente agressivo e violento e tocando terror na estação espacial depois de ser revivido, ele passa a perseguir, atacar e a matar qualquer tripulante que visse no caminho e também caçando a principal protagonista,
a subtenente Ellen Ripley, vivido pela desconhecida atriz da época Sigourney Weaver, e que estava no começo da sua carreira e que foi o seu primeiro papel no filme, na qual ela se tornaria uma futura heroína da paz depois de ser considerada a única sobrevivente da estação espacial Noldor, e que ela encarou cara a cara o xenomorfo perigoso que perseguia ela e acabou liquidando metade dos seus amigos da estação espacial. Isso acabou fazendo dela uma futura heroína digna de conseguir esse papel em todos os filmes em sequência. Mas aí então, o primeiro filme da franquia foi um grande sucesso e tanto, e aí acabou ganhando uma quadrilogia continuada do primeiro longa, O Oitavo Passageiro, só que sendo comandado por outros 4 diretores diferentes. É claro, o atual original, que estava no auge do início da sua carreira, que era o Ridley Scott, ele que tinha começado sua carreira no cinema como seu primeiro filme, o Alien, ele só recebia 400 milhões e achou pouco, e aí então decidiu não seguir mais em frente com a franquia do Alien, que foi um sucesso de bilheteria. Aí depois veio a sequência, veio o segundo filme, Aliens, O Resgate, dessa vez não comandado pelo próprio Scott, mas sim pelo famoso James Cameron, responsável por dirigir os 2 filmes Avatar. E depois veio o terceiro longa, Alien 3, dessa vez não dirigido não pelo Scott nem pelo próprio James Cameron, mas sim por outro, foi dirigido por David Fincher. E já o quarto, A Ressurreição, foi dirigido por outro diretor, Jean-Pierre Jeunet. E aí então, o próprio diretor do filme original, Ridley Scott, ele só retornou no último filme do Alien em Covenant, e que foi o seu retorno, trazendo aí um total de 6 filmes da cronologia, mas ainda tinha muito mais a acontecer para que Alien continuasse sendo um sucesso e tanto desde o lançamento do seu primeiro filme. E agora a gente vai falar mais ainda de mais coisas que fez esse filme ganhar depois de um grande sucesso no cinema. E depois do sucesso do primeiro longa, Alien, O Oitavo Passageiro foi escolhido como o melhor filme do ano pelo próprio prêmio do Oscar de melhor filme de ficção científica, com direito a melhores efeitos visuais e melhor roteiro e melhor direção. E principalmente o próprio diretor Scott foi escolhido como o melhor diretor do filme de ficção científica e terror de 79. E além disso, além desses prêmios, também ganhou o prêmio Hugo Award de melhor apresentação de drama, e principalmente para os personagens coadjuvantes, a própria atriz Veronica Cartwright foi escolhida como melhor atriz coadjuvante. E também o filme, depois de receber o prêmio do Oscar, escolhido como melhor da década de 70, foi elogiado até os anos 80 com várias sequências, e também escolhido pela conservadora National Film History pelo Congresso dos Estados Unidos em 2002. E aí o sucesso foi tanto que ganhou 4 sequências até chegar ao total de 6 filmes, com direito a unir outros filmes como Prometheus e até mesmo o filme Alien Covenant, que foi o retorno do diretor original, Ridley Scott, o eleito melhor diretor do filme da década de 79. E aí então, o filme foi um sucesso e tanto que acabou ganhando crossovers em 2004 e 2007, enfrentando cara a cara o Predador, que também foi um grande sucesso de bilheteria. Isso mesmo, eu tô falando dos 2 filmes crossovers em Alien vs Predador. O de 2004, o primeiro longa, foi dirigido por Paul Anderson, e depois o crossover retornou em Alien vs Predador 2, dirigido pelos irmãos Colin e Greg Strausser. E aí, esse filme bota cara a cara as 2 aberrações dos 2 filmes de sucesso da década de 70 e 80, o Alien enfrentando o Predador, colocando aí as 2 aberrações espaciais mais perigosas e ameaçadoras do cinema. E Alien é visto como o pai do terror espacial, exatamente assim
como o Predador, que é, na verdade, uma maior criatura caçadora de itens e relíquias do espaço, causando também terror no planeta Terra. E também com sucesso, a franquia Alien acabou ganhando diversas coisas, como livros falando da cronologia dos filmes, e além de HQs, brinquedos, que também foi uma febre tanto por causa do filme, e além de jogos de videogame como o Super Nintendo, onde se pode jogar várias sequências dos filmes do Alien e principalmente o crossover Alien vs Predador. E também, antes de encerrar o vídeo, uma curiosidade sobre o próprio personagem que interpretou o Xenomorfo, o Alien. É claro, no começo o próprio diretor Scott queria fazer dessa criatura como um boneco robótico, eletrônico, para se movimentar e fazer todos os movimentos flexíveis e totalmente acrobáticos. Mas só que o problema, para fazer uma criatura dessas com bonecos eletrônicos, varia muito o dinheiro e um olho na cara. Portanto, o próprio diretor, que estava às pressas, precisando muito de alguém ou uma ideia para poder dar vida ao Xenomorfo, ele decidiu não trazer os bonecos eletrônicos. Deixou os bonecos eletrônicos para trás e foi buscar um ator bem alto para poder viver o próprio Xenomorfo. Então ele decidiu tentar com o ator que viveu o gigante peludo Wookiee Chewbacca da franquia Star Wars, só que esse ator ele não tinha tanta flexibilidade acrobática. Então ele decidiu pegar um ator que na verdade não é um ator, mas sim um profissional de acrobacias vindo diretamente da Nigéria. Isso mesmo, estou falando do Bolaji Badejo. Um nigeriano muito alto e gigante, com 2 metros de altura, foi escalado para viver o Xenomorfo. E olha, devo dizer que esse foi uma escolha totalmente certa. Tinha flexibilidade acrobática e cabeu direitinho na roupa. E para você ver os traços, esse alien ele mistura uma forma de humanoide inseto, um insectoide misturado com o DNA de um escorpião, até mesmo uma serpente, ou até mesmo um gafanhoto, ou até louva-a-Deus ou grilo. Mas essa escalação toda aí é de pegar de surpresa. Muitos pensavam que o Alien fosse um tipo de boneco eletrônico gigante, mas na verdade era um ator de 2 metros de altura vestindo esse traje. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se estão na dúvida, comente aqui embaixo no meu vídeo que eu estarei de olho em tudo que eu estou mandando pra cá. E segue meu canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.web.com. facinho, lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2023, beleza? Então, vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!